Olá, amigos internautas. É um prazer estar com vocês em mais um programa Contra-Argumento, uma parceria da AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, e a TV Web Luz. Como vocês sabem, nosso programa traz sempre um assunto de cunho social, espírita, ligado ao direito, às leis, à sociedade em geral, sempre com o objetivo que você em casa escute, nos veja quem puder, chegue à sua conclusão. Nosso objetivo não é impor nenhuma verdade, nem que você concorde conosco, e sim gerar um debate positivo sempre para a sociedade num tema jurídico espírita. Hoje nós vamos tratar de um tema de educação, um tema um pouco mais delicado, que seria a educação de pessoas com um tipo de deficiência, né? E nós convidamos hoje a querida amiga Márcia Storino, espírita e terapeuta, né, Márcia? Também. Pedagoga, Pedagoga, assistente social. isso, educadora social. Educadora social. Legal, Márcia. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigada pela oportunidade da gente falar sobre esse tema que é muito importante nos dias de hoje. Obrigado. E nosso querido colega, Dr. Semi. Como vai, Semi? Tudo bem, estamos aqui novamente. Legal. Hoje vamos conversar com a Márcia, Semi, porque esse é um assunto que aparentemente não tem nada a ver com o direito, alguém pode pensar, mas sim, especificamente tem muito a ver hoje em dia com essa discussão que se travou um certo tempo atrás, da necessidade de o aluno com alguma certa espécie de deficiência frequentar uma escola considerada normal, né? Tivemos leis obrigando as escolas a terem essa capacitação, receber esse aluno. Muita gente foi contra, dizendo não, esse aluno com alguma espécie de deficiência tem que ter uma escola própria, tem que ter um método próprio. São as nossas escolas que, na verdade, não têm um método atrasado e não recebem esse aluno. Então, foi um debate que ficou meio acalorado socialmente falando, né? E nada como a gente ouvir uma especialista sobre o assunto que trabalha com isso já há muitos anos, né, Márcia? 30 anos. Só 30 anos. Só 30 anos. Então, você podia contar pra gente, né? O que é essa educação para pessoas com deficiência? Como é que ela se dá? Como ela acontece. Eu gostaria de formalizar assim para vocês que a educação é um direito a todos. Todo mundo tem o direito à educação. A gente tem o nosso sistema educacional vigente aqui no país, pautado numa educação tradicional, né? Onde as crianças começam a ir para a escola hoje muito cedo. Berçário, meses, 1 ano, 2 anos, mas até 7 anos ela teria que estar dentro de um sistema escolar tradicional. No caso da deficiência, e no nosso caso, onde eu trabalho, que é na RIMSA, uma associação educacional para múltiplas deficiências sensoriais. Nossos alunos, a maioria deles tem baixa visão, baixa audição, discapacidade intelectual, redução, o rendimento intelectual é baixo, e isso tem uns que conseguem mais, outros que conseguem menos, mas todos têm um atraso no desenvolvimento. Por quê? Os órgãos mais importantes estão lesados, ou seja, a visão, a audição e o motor, né, que impede de andar, de correr, de brincar, de subir escada, de andar de um velotrol, de bicicleta. Então, como que a gente faria para suprir tudo isso para quem tem uma mobilidade reduzida? Para quem tem uma baixa visão, em idade escolar, com 7 anos, porque até 7 anos a gente brinca muito nas escolas. E depois dos 7 anos também. O primeiro setênio, que é dos 7 aos 14 anos, o que a criança tem que fazer? A criança tem que pegar o que ela aprendeu do 1 ao 7, que foi só o brincar, e desenvolver a sua capacidade dos 7 aos 14 anos. Que isso engloba no ensino tradicional o fundamental. Como que a gente faria isso numa educação tradicional? Não teria como, se a gente não usar os recursos pedagógicos.
E a pedagogia, ela é muito ampla. E nós trabalhamos com a pedagogia curativa ou educação terapêutica. De onde nós tiramos isso? Nós tiramos da linha da pedagogia Waldorf, pautada nos ensinamentos do Rudolf Steiner. É ele que dá o suporte nas teorias deles para que a gente possa trabalhar com a educação especial. Ou seja, criar perante aquele ser que está ali com uma deficiência física, mas acreditando que ali tem uma alma encarnada. E que essa alma não tem deficiência nenhuma. Ela está pronta para receber tudo. O físico vai dar uma resposta atrasada, não vai vir a resposta na hora que a gente quer, mas existem recursos pedagógicos, terapêuticos, alternativos e complementares que a gente pode fazer com que esse ser encarnado dê a sua resposta, seja do 1º ao 7º ano, seja dos 7 aos 14, ou seja dos 14 aos 21, quando já está na fase adulta. Então, a gente olha essa criança como um todo. Quantos anos ele tem? Ele tem 5. O que uma criança de 5 anos poderia fazer? O que ele já deveria estar fazendo que essa criança que a gente chama de com deficiência sensorial, seja ela qual for, visão, audição, motor, o que ela faria? Como eu posso fazer? Hoje na televisão a gente vê muitas reportagens na parte da reabilitação. Crianças que não andam e você vê pai, mãe, irmão, todo mundo arranjando um recurso. Amarra na cintura, amarra as pernas, né? Põe as canaletas para ficar em pé e faz com que essa criança participe da parte lúdica, da parte do brincar, que é de 1 a 7 anos. A criança tem que brincar. Qualquer criança tem que brincar de 1 a 7 anos. Depois dos 7 anos, que é a escolaridade, a gente vai ver qual o recurso que nós vamos usar. Se a deficiência visual é baixa, é pequena, ou se ela é muito alta, eu vou ter que ter recursos óticos para ensiná-la. Eu não posso ensinar numa sala de aula de 40 alunos. Se ele tem baixa audição, essa professora, ela tem que ter algumas qualidades a mais além da sua formação em pedagogia. Se ele é surdo, se ele é deficiente auditivo, vamos chamar assim, essa professora tem que ter Libras. Então ela vai ter que falar em Libras, ela vai ter que ensinar uma língua para essa criatura que é surda. Em sala de aula, inúmeros detalhes nós temos que ter atenção para que essa criança aprenda. Então, como a gente vê essa educação terapêutica? A gente vê o profissional pedagogo, o profissional dessa área social e educacional, ele se dá, ele se empresta para aquela criatura que precisa dele. Se a gente não emprestar as mãos, os braços, a cabeça, as pernas, se você não emprestar para ele, ele não vai aprender. Ele precisa de mim para aprender, do meu corpo físico, para que ele aprenda alguma coisa. Uma educação um pouco diferenciada da considerada normal hoje em dia, que o método Waldorf se aplica a pessoas consideradas sem alguma necessidade sem deficiência. especial. Pedagogia Waldorf é parecido. O Steiner, o Rudolf Steiner, tirou da pedagogia Waldorf alguns itens, né? Pensou muitas coisas e adaptou para que se fizesse com os que têm deficiência, seja ele qual for, até deficiência mental. O Steiner acreditava até naquele que não tem a inteligência preservada, de alguma forma ele vai aprender alguma coisa. O que ele precisa aprender? Então, uma criança de 1 a 7 anos, no primeiro ano de vida, no segundo ano, a mãe dá a comidinha, né? Mas depois ele tem que aprender a comer sozinho. Como é que ele vai fazer? Se ele tem uma baixa visão, se ele tem uma baixa audição, como é que ele vai perceber o ambiente que está em volta dele? Porque a gente aprende por imitação. A gente imita o outro. Alguém tem que fazer para que a gente possa fazer corretamente, né? Então, as crianças em idade do primeiro setênio, vamos dizer assim, que é uma idade onde o brincar é tudo, nas brincadeiras,
ela tem que ter um fundo de aprendizado muito grande para que a criança perceba. Perceba o quê? O parar, o esperar, agora não, depois. Todas as ordens simples que uma criança que não tem o problema sensorial aprenderia normalmente, né? Então a gente precisa de recursos a mais, de vontade espiritual a mais. Se a gente não tiver essa vontade, o profissional pode ser um pedagogo, ter mestrado, doutorado, especialidades fora do país, ele pode arranjar todos os títulos que ele quiser. Mas se ele não tiver essa vontade espiritual dentro dele, de fazer aquele ser progredir e sair, nem que for momentaneamente, por algum tempo, ou demorar muito, da situação que ele está. Então, como nós fazemos na RIMSA tudo isso? A nossa programação é a partir de 0 ano. Nós não podemos usar só a pedagogia curativa, nós temos que mesclar. Nós temos que formar professores para trabalhar com os alunos dentro daquilo que a gente acha que é possível que ele aprenda, porque na faculdade não tem essa formação. Os professores que fazem a especialização em pedagogia Waldorf são os que mais conseguem se aproximar. Só que esses professores vão para outro tipo de escola. Dificilmente eles aparecem numa RIMSA, que é uma ONG, e que tem vários programas. Então, é difícil. Mas são os que mais se aproximam dessa vontade, de querer ajudar aquela criatura a sair do estado que veio por algum motivo, a gente não sabe. Só quem sabe é ele, a gente sabe disso muito bem. Espiritualmente, esse espírito reencarnou, veio dessa forma, motivos há. A gente não julga, não conversa com o pai, com a mãe, por que é assim, o que foi, você quis ter o filho, tem várias histórias, várias histórias. A gente pega aquele ser como a gente encontrou, pega o que ele tem ali e dali nós vamos pensando, o que eu posso fazer com essa criatura para que ele perceba pelo menos que eu estou aqui. Porque tem crianças que chegam lá para nós que não se percebe encarnado e nem percebe o outro. Entendeu? Então você chega perto dele, ele já te dá uma mãozada. Ele te empurra se ele anda. Sai correndo e a gente sai correndo atrás dele. Entendeu? Para quê? Para dar uma contida nele e dizer, calma, vem aqui. Porque essas crianças, aonde elas mais vão com esse tipo de deficiência, são as clínicas hospitalares. Então, eles só levam injeção, só levam remédio ruim pela goela, para ir no dentista tem que amarrar. Então, são uma série de agressões educacionais que eles sofrem, que isso marca a vida deles. E quando chega pra gente, chega muito tarde. Criança, às vezes, chega pra gente com 10 anos. Pô, se passaram 10 anos. Como é que nós vamos resgatar esses 10 anos para essa criatura chegar nos 10 anos de idade dele? Tem como resgatar? Não tem. Nós temos que pegar essa criança de 10 anos. O que uma criança de 10 anos faz? A educação terapêutica pega nisso. Ele já devia estar fazendo isso. Bom, vamos começar do mais fácil. Ele tem que aprender a tomar banho sozinho. Porque até hoje, com 10 anos, a mãe dá banho. Às vezes chega fraldado ainda, tá com fralda. Como? Ele não sabe usar o banheiro, não sabe pedir cocô, xixi, nada. Como que ele escova o dente? Isso é uma educação terapêutica. A gente olhar para o ser. Depois com aquilo que ele pode produzir. Se ele vai escrever, se ele vai ler, se ele vai desenhar, isso na educação terapêutica não nos incomoda. Entendi. Não incomoda. Nós queremos que esse ser socialmente apareça de acordo com aquilo que a nossa sociedade pede. Sim. Entendeu? Então não dá para você sair com uma criança que foi segregada a vida inteira, a mãe pulou daqui, pulou de lá, não conseguiu nada, e ele não vai na festa de aniversário do irmão, porque no meio da festa ele tira a roupa. Você acha que o irmão vai querer essa pessoa na festa de aniversário dele? Não vai. Você acha que a mãe vai levar na igreja? Você acha que a mãe vai levar no shopping para passear? Você acha que a mãe vai levar no McDonald's? Não vai. Porque ele é um ser que socialmente ainda está estrangulado. Entendeu? Ele não sabe nem que ele reencarnou.
Como é que a gente faz para ajustar isso? Nós ajustamos. Não 100% como gostaríamos, mas alguns porcentos a gente consegue muito. Só lembrando que é muito importante reforçar que a nossa educação toda também é pautada em Annie Sullivan e Helen Keller. Entendi. Se alguém quiser saber mais sobre isso... Tem o livro... Qual que é o nome? O Milagre de Annie Sullivan. Annie Sullivan foi a preceptora, a governanta, a professora de Helen Keller, que é surda-cega, nasceu surda-cega. E o site da associação? É www.ahimsa, A-H-I-M-S-A. Isso não é a sigla da associação, é uma expressão de Gandhi que se traduz em não violência. Porque se usa muito da violência com pessoas com deficiência, em todas as idades. E as que mais sofrem pancadas são as crianças. Por quê? Porque elas não param. Elas não param, ela não para sentada, ela não para em pé, ela não anda, ela corre. Entendeu? Ela mexe em tudo, ela tira tudo, ela quebra tudo. Isso é Helen Keller. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de assistir O Milagre de Annie Sullivan, vocês vão ver o que a Annie Sullivan estabeleceu para Helen Keller. Ela descobriu, depois de muitos anos de trabalho, depois de muito apanhar da Helen Keller, porque a Annie Sullivan apanhou muito da Helen Keller, ela descobriu uma forma de comunicação. Porque tudo isso se chama comunicação. Se a gente consegue se comunicar com uma dessas crianças, pronto. Aí a coisa ameniza. Você, eu acho que eu vou... Saindo daqui já vou assistir, viu? Assiste, é muito bonito, vale a pena. E a especialidade da Ahimsa é trabalhar com a surdo-cegueira. Cegueira total, audição total e inteligência preservada. Então, e eu acho que o trabalho com as crianças, vocês, na forma técnica, sabem perfeitamente, mas deve ter uma dificuldade ainda, que a gente pode depois conversar sobre isso, que é vocês com os pais, né? Muito. Porque vocês tratando a criança, vocês entendem tudo isso, sabem tudo isso, mas como explicar isso para os pais que de vez em quando não têm essa visão espírita, possam, né, se comunicar com os filhos, entender tudo isso, né, Semi? É muito difícil mesmo. E eu posso lhe dizer o seguinte, eu já assisti Annie Sullivan, O Milagre de Annie Sullivan, e eu garanto para vocês que é extremamente emocionante. E educativo demais. Educativo demais. Assistam e preparem o lençol ou segure as lágrimas. Mas vale muito a pena, porque toda a nossa formação, eu nunca estudei fora do Brasil. Toda a minha formação, tudo que eu consegui foi aqui no Brasil. Tudo. E quem vem nos ensinar aqui a pós-graduação é a Perkins, nos Estados Unidos, que é a única no mundo que dá treinamento para profissionais em surdo-cegueira, que é uma deficiência única, que é a deficiência da Helen Keller. Né? Então ela traz todos esses ensinamentos da pedagogia curativa, da educação terapêutica e mais a experiência que eles têm pautada na educação da Annie Sullivan com a Helen Keller. Então, eu recebi durante esses 30 anos, tive que aprender. Todo ano eles vinham, primeiro ano, segundo ano, foi durante 12 anos nós fizemos uma formação que nos dá o título de especialidade em surdo-cegueira. Quem trabalha com surdo-cego, trabalha com qualquer deficiência, não tem como, é muito difícil. É muito difícil. Então a surdo-cegueira é o carro-chefe para quem quer trabalhar na área da deficiência, entendeu? Entrar nesse universo. E não dá para parar mais de aprender, porque tem coisas que a gente faz para um, encaixa, faz para outros, não adianta. Então o que eu falo? O que eu faço com essa criatura? Então se eu não tiver essa coisinha a mais dentro de mim, eu não consigo trabalhar na deficiência. Eu escolho, eu só vou trabalhar com síndrome de Down porque é ali que eu me identifico. É válido? É. Eu vou trabalhar só com deficiência visual, porque ele fala, ele escuta, eu carrego ele... Nós não, nós escolhemos trabalhar com aquele que ninguém quer trabalhar, porque é muito difícil. Ele é surdo, ele é cego, ele não fala, ainda tem os braços e as pernas assim.
Então você tem que juntar. Legal. Obrigado, viu, Márcia? Parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela aula que você nos deu. Foi uma conversa, não foi uma aula, foi uma conversinha bem agradável, né? Foi, Bastante. Muita informação muito boa, né, Semi? Excelente, excelente. Eu acredito que todos aqueles que nos ouviram devem estar bastante motivados, compreendendo melhor a situação destas criaturas e a necessidade delas, embora nenhum de nós seja especializado ou técnico no assunto. Mas é assim mesmo, eu gostaria de deixar o endereço da RIMSA, Rua Baltazar Lisboa 212, na Vila Mariana. Aparece lá para tomar um café com a gente na minha sala de aula, que é uma padaria. Então eu trabalho com os grandes e dou capacitação profissional para essa turma. Então Legal. apareçam lá para tomar um café. Um café, Segunda, comer um quarta e pãozinho. sexta estamos lá na parte da tarde. Obrigado, viu, Vocês Márcia? vão ver que universo lindo que é. Obrigado. Obrigado você, internauta. Esperamos que essa nossa conversa lhe traga alguma informação nova, alguma coisa para refletir, para nós olharmos esses nossos irmãos com essa deficiência de uma outra forma. Como disse e nos ensinou aqui a Márcia, nos relembrou, né? É um espírito de vez em quando que está com uma dificuldade encarnatória no corpo, não se adaptou ainda, e a gente faz algumas exigências olhando com o nosso olhar de encarnado, o nosso olhar aqui, que não deveria ser, né? A gente deveria olhar com o nosso verdadeiro olhar espírita, né? Sabendo o que tem por trás, sem julgamento do porquê esse irmão veio nessa situação, não interessa. Né? Não é, porque na outra encarnação fez aquilo, não interessa, não cabe a nós. Cabe a nós acolhermos, olharmos, procurar a melhor educação para eles. Tá bom? Até o próximo programa. Muito obrigado.